2026, o melhor ano da nossa vida. Profetizamos, declaramos, determinamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Tivemos a live da virada, não sei se você acompanhou, eu, a pastora Natália, o Abner, o Caleb, e ali profetizamos, declaramos, e eu creio, aqui no livro de Números, fala para mim e para você claramente, aqui é Josué e Caleb, fala a forma, o meio, como que 2026 será bendito, que garante para nós que 2026 será bendito. No verso 8, o Josué e o Caleb fala assim para Moisés e para todo o povo a qual se encontravam ali no deserto, e Deus prometer a terra prometida, e aos olhos humanos era impossível eles tomarem posse dessa terra, pois quem habitava nessa terra eram os gigantes, mas Josué e Caleb fazem essa declaração no verso 8. Números 14, verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Enquanto os espias, foram 12 espias, a qual chegaram na terra de Canaã e viram que a terra era muito boa, e quando retornam, 10 dos 12 começam a murmurar, começam a reclamar, começa a espalhar para o povo, não tem como entrarmos na terra prometida. Quem habita ali são os gigantes, são os guerreiros, e nós aos teus olhos somos como gafanhotos. Josué e Caleb tomam a frente e falam, não, nada disso, de jeito nenhum. O Senhor se agradou de nós. Se o Senhor se agradar de nós, eles falam assim, o Senhor é conosco, não precisamos ter medo desses gigantes. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e vai nos entregar essa terra que mana leite e mana mel. Podemos sim contra esse povo, porque o Senhor é conosco. O Senhor sim guerreia por nós. Nós vamos entrar nessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Ou seja, qual é o esforço que você faz para comer um pão? Bispo, nenhum esforço. Aquela grande bênção que você precisa, aquela grande vitória chegará nas suas mãos de uma forma fácil, sem nenhum esforço. Tão somente se o Senhor se agradar de você. E como que nós fazemos para que o Senhor se agrade de nós? Buscando o reino dos céus. O Senhor Jesus mesmo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você busca em primeiro lugar o Espírito Santo, quando você busca em primeiro lugar a justiça de Deus, o que significa justiça de Deus? Fazer conforme a direção do Senhor. Entender sobre a justiça de Deus. Aí está a importância de você ler a Bíblia. Aí está a importância de você meditar na palavra, pois você vai conhecer quais são a justiça de Deus, qual é a direção de Deus, o que é certo ou o que é errado, aos olhos de Deus, não aos seus olhos. Então buscar o reino dos céus é você agradar a Deus, fazendo ali, praticando a sua justiça, praticando a paz, um coração cheio de paz. É um coração que confia no Senhor, não é um coração ansioso, não é um coração atribulado, preocupado. E como que você, mesmo diante dos desafios, como que uma pessoa consegue permanecer com o coração em paz? Isso só é possível através da oração. Quando você apresenta a Deus as suas questões. Que bom que nós temos a oração afirmativa, que bom que todas as manhãs você está cá conosco em oração, coloca como prioridade. Quando você acorda, inclusive, sempre eu falo, não precisa levantar às 5 horas da manhã, mas quando você acordar, já entra no YouTube,
aqui terá oração afirmativa, estaremos apresentando a Deus a sua questão, entregando nas mãos dele mais um dia, dia a dia, entregando a nossa causa nas mãos do Senhor. Então a vitória, ela vem. Aquele coração atribulado passa a ser mais confiante no Todo-Poderoso. Buscar o reino dos céus é procurar a sua justiça, é ter a paz no coração e alegria no Espírito. Alegria no Espírito Santo é se alegrar em Deus. É você estar com o coração alegre em Deus, certo e ciente de que Ele está no controle de todas as coisas. Então 2026, para Josué e Caleb, será como? Será o ano que, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos entregará este ano, e este ano será o melhor ano da nossa vida, o ano de resposta, o ano do socorro, o ano do livramento. Então somente não podemos ser rebeldes contra o Senhor e também não termos medo dos desafios. Os problemas podem se levantar, mas não teremos medo dos problemas. Eles se levantam para cair, porque nós permanecemos de pé, porque estamos alicerçados na rocha eterna, no Deus que faz, que opera, aquele que abre a porta e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. O Senhor dos senhores, o Deus vivo, o Deus poderoso. Se o Senhor se agradar de você, se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de nós, de fato, será o melhor ano da nossa vida. Escreva aqui no chat, nos comentários, melhor ano da minha vida. Vamos lá. Escreva aí no chat, nos comentários, o melhor ano da minha vida. O melhor ano da minha vida. Vai lá, profetiza, determina, porque assim eu creio. Assim eu creio. Vamos orar? Vamos falar com o Todo-Poderoso. Que bom que você está aqui conosco. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperta o sino das notificações, a opção todos os dias 2 orações. A oração pela manhã, 5 horas da manhã, não precisa acordar, 5 horas da manhã, quando você acordar, você entra no YouTube e aí você acompanha, faça dessa oração o seu pequeno almoço, o seu café da manhã. E temos a oração das 21h30 com a pastora Natália, inclusive 7 dias clamando em favor deste ano. É importante você estar nessas lives de oração. Vamos falar com o Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado. Obrigado pelo ano que se foi e obrigado pelo ano que se chegou. Obrigado, meu Deus, pois cremos que os traumas, as doenças, as enfermidades, todas as maldições, da mesma forma a qual ficou para trás 2025, assim também fica para trás toda a mazela, todos os males, todas as ações malignas ficam para trás. E como chega um novo ano, chega grandes bênçãos para nós. Tomamos posse de muita saúde, tomamos posse de riqueza, prosperidade, tomamos posse de paz, salvação para nós, para nossa casa, projetos e sonhos realizados. Iremos viver o sobrenatural do Senhor, iremos viver dias extraordinários, ficaremos impactados com o agir e o mover do Senhor. Iremos te glorificar todos os dias, e mesmo diante das lutas, das adversidades, estaremos de cabeça erguida, porque é o Senhor que nos levanta. Somente estaremos de cabeça baixa diante dos seus pés, coração prostrado, um coração voltado, um coração cheio de temor. Assim, Pai, queremos lhe agradar, queremos te servir. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua benevolência. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelos dias a qual sentíamos fraco e o teu Espírito nos levantou e nos fortaleceu. Muito obrigado, meu Deus, pelo sol. Muito obrigado pela lua. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado, Pai, pois o Senhor tem sido conosco. A tua infinita graça tem sido conosco. Senhor, consagra a água. Quando bebemos da água, pensando numa grande vitória, assim venhamos receber. Seja cura, seja libertação, seja prosperidade, seja portas abertas. Tomamos posse. Agradeça a Deus. Agradeça pelo ano que se foi
e agradeça também pelo ano que chegou. E creia que esse novo ciclo será um ciclo de grandes respostas, de grandes livramentos, um ciclo a qual Deus estende o manto de misericórdia e nos abençoa e nos alcança. Obrigado, Rei dos Reis, Deus forte, Deus grandioso, Deus todo-poderoso. Amém. Beba da água pensando numa grande bênção. Bispo, não tem água, então eu vou estar aqui bebendo da minha água e aí você toma posse também. Faça com fé. Diga, eu recebo o melhor ano da minha vida. Diga, eu recebo muita saúde para o meu corpo. Diga, eu recebo muito dinheiro nas minhas contas bancárias. Muito dinheiro chega nas minhas mãos. Diga, eu recebo a salvação dentro da minha casa. Diga, minha casa é a própria bênção. Diga, a unção do Senhor está na minha vida. Aonde eu pisar, aonde eu colocar as minhas mãos, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Diga, eu sou amado por Deus, eu sou ungido por Deus, eu sou escolhido do Deus Altíssimo. Não irei temer as lutas, as adversidades, os desafios da vida. Não temerei, porque eu tenho um Deus vivo. E maior é o Senhor que está na minha vida do que qualquer situação, do que qualquer circunstância. Diga, eu sou a própria bênção. Vá lá, afirma, declara. Vamos lá, diga, eu sou a própria bênção. Tudo que eu realizar já deu certo. Diga, a boa mão do Senhor está sobre a minha vida para me proteger, para me abençoar, para me honrar em tudo aquilo que eu realizar. Diga, eu cumpro os meus compromissos com muita facilidade. Diga, ao suprimento perfeito na minha vida. A minha vida é perfeita, porque o meu Deus é perfeito. Pensa agora numa grande vitória. Essa grande bênção chega para você com perfeição. Seja pagar as dívidas, seja saúde, seja a bênção na sua vida sentimental, conjugal, a bênção perfeita do Senhor chega para a sua vida. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Escreva aqui no chat, amém. Você de Lisboa, domingo agora às 9h30 da manhã, primeiro domingo do ano, primeira imposição de mãos do ano. Importante você estar conosco. Compartilhe com o máximo de pessoas. Se prepare que você irá testemunhar. Muitas pessoas escrevendo aí amém. Que bom que você está na fé. Vamos fazer desse ano o ano a qual iremos tocar o coração do Senhor, agradar ao nosso Deus e o ano da oração. Beijão, fique com Deus, até amanhã.